Olá, meu nome é Aline Elias e hoje você vai aprender comigo a criar esse incrível filtro dinâmico usando funções matriciais. Veja que basta começar a digitar nessa caixa de texto que os seus correspondentes aparecem logo aqui abaixo. E os resultados ainda são ordenados em ordem alfabética, mesmo que a lista original não esteja ordenada. E o melhor, vamos fazer isso sem o uso de macro VBA, apenas usando as funções matriciais filtro e classificar e outras funções coadjuvantes. Vamos lá? Para começar, é interessante que você entenda o conceito de funções matriciais no Excel. Essas funções são fórmulas que retornam um conjunto de valores, o qual chamamos de matriz. Por exemplo, se você colocar entre chaves igual, 1, ponto e vírgula, 2, 3, 4 e 5, e pressionar Enter, vai ver que esses valores foram retornados um abaixo do outro. Esse comportamento é chamado de despejar. Despejar algo significa que uma fórmula resultou em vários valores e esses valores foram colocados nas células vizinhas. Então, funções como, por exemplo, classificar, filtro, sequência, único, são todas funções que retornam os resultados como matrizes. Uma característica das matrizes dinâmicas é que quando você clica em qualquer resultado que não seja aquele que contém a fórmula original, lá na barra de fórmulas, a estrutura aparecerá na cor cinza e você não vai poder modificar. Enfim, você não vai conseguir deletar e nem alterar nada aqui, apenas na célula com a fórmula original. Outro ponto de atenção é que você vai precisar observar se não haverá nenhum obstáculo para que a função matricial possa despejar o seu resultado. Mas como assim? Veja só, eu vou colocar um número qualquer aqui, 6. Agora, na fórmula, vou inserir texto, entre aspas, e apertar Enter. Temos o erro chamado despejar. Isso significa que tem algum elemento atrapalhando o retorno dos resultados. Note que o 6 está atrapalhando o retorno do texto. Vamos deletar esse número e está aí o resultado matricial. Você pode retornar esses valores em colunas também, bastando trocar o ponto e vírgula para uma barra invertida. Enfim, eu vou deixar aqui o link de uma aplicação desse conceito na função PROC-V. Não perca essa oportunidade, pois o resultado é incrível. Mas agora, vamos voltar ao nosso caso. Para começar, vamos transformar essa lista em uma tabela oficial do Excel com o atalho Ctrl+Alt+T. Para facilitar a nossa vida, vamos dar um nome a esta tabela. Eu vou chamar de lista. Feito isso, vá em Desenvolvedor e insira essa caixa de texto. Eu vou posicioná-la na célula H1, clicar com o botão direito do mouse e ir em Propriedades. Nesse campo, irei conectar a célula H1 à nossa caixa de texto. A partir de agora, você poderá digitar textos nessa célula. Por exemplo, digite Maria. Bom, vamos começar com as nossas funções. Inicialmente, eu vou chamar a função filtro, tecla Tab para acessar mais rápido a função, ok? Vamos também abrir a caixa de argumentos para entender melhor essa função. A função filtro é capaz de filtrar um intervalo ou matriz de acordo com critérios especificados. Ela possui 3 argumentos. Os 2 primeiros em negrito são obrigatórios e o último é opcional. No primeiro argumento, vamos informar qual intervalo ou matriz a função vai filtrar. Queremos filtrar a nossa tabela chamada lista, certo? Beleza! Em incluir, teremos a coluna com os dados a serem analisados. Vamos fazer uma comparação inicial para que você entenda a função. O nosso objetivo é retornar todos os valores condizentes com o que eu digitar nessa caixa de texto que está conectada à célula H1. Portanto, eu vou clicar na coluna que contém os nomes, digitar igual e referenciar a célula H1. Observe o mecanismo de cálculo dessa função. Aqui, ela sempre irá retornar valores verdadeiros
ou falsos, de acordo com a comparação que sugerimos a este argumento. Veja só, o primeiro nome da lista é João, mas na célula H1 digitamos Maria. Como são valores diferentes, a função retorna falso. Assim, ela não irá filtrar e retornar o nome João, pois João é diferente de Maria. Na segunda posição, temos o nome Maria. O conteúdo dessa célula é exatamente igual ao digitado na caixa de texto. Portanto, esse argumento irá retornar verdadeiro para essa posição e, consequentemente, a função irá filtrar e retornar toda essa linha. Vamos conferir? Então, clique em OK. Temos duas Marias e as duas são corretamente retornadas. Obviamente, para todos os outros casos, o argumento retornará falso. Você pode verificar melhor isso ao selecionar todo o segundo argumento e pressionar a tecla F9. Assim, você vai conseguir ver com mais detalhes o mecanismo de cálculo do Excel para essa nossa condição. Observe que a função filtro analisa todas essas linhas, uma a uma, e retorna o valor falso ou verdadeiro para cada linha de acordo com o critério do seu segundo argumento. Porém, apenas quem recebe o valor verdadeiro em incluir é que será filtrado e retornado como resultado da função. Veja que temos apenas dois verdadeiros, pois só temos duas pessoas com o nome Maria nessa lista. Bom, sempre que você pressionar F9 para apurar uma função, tenha cuidado para não pressionar Enter. Caso contrário, a sua fórmula vai ficar gigante e difícil de trabalhar. Se isso acontecer, pressione Ctrl mais Z. Mas, para sair desse modo detalhado, é melhor pressionar a tecla ESC de vez. Uma vantagem muito grande em se utilizar essa função consiste no fato de que ela é atualizada automaticamente sempre que essa lista for alterada. Por exemplo, vamos até o fim dessa tabela com o auxílio do atalho Ctrl mais seta para baixo. Vou adicionar uma nova Maria, Ctrl mais seta para cima, e note que a função já retornou a nossa mais nova Maria. Legal, não é? E não para por aí. Eu vou te apresentar mais um argumento. Antes, eu vou desfazer essa ação com Ctrl Z. Bom, eu vou pesquisar aqui nessa caixa de texto o nome Wallace. A função me retornou um erro. Esse erro informa que não foi possível calcular e retornar a matriz procurada. E ele acontece pois não existe nenhum Wallace na nossa lista. E com essa função não é possível retornar uma matriz vazia. Eu, particularmente, fico muito incomodada quando uma função retorna um erro, mesmo que não seja um erro lógico nosso. Então, para esses casos, usaremos o terceiro argumento. Vamos em Fx e usar o se vazia para retornar o conteúdo não encontrado para os casos em que a função não conseguir retornar valores. Aqui na caixa, o texto não precisa de aspas, ok? Pois é adicionado automaticamente. Bom, está aí. Se eu digitar um valor diferente, o resultado será esse texto. Agora que já conhecemos a função filtro, vamos voltar ao nosso objetivo. Queremos retornar todos os valores condizentes com o que eu digitar nessa caixa de texto. Mas a ideia é que seja dinâmico. Veja o gabarito. Eu não quero ter que digitar todo o nome para que a função filtro me retorne os resultados. Com 3 letras digitadas, eu já tenho valores filtrados. É isso que eu desejo. Mas veja que usar apenas a função filtro não vai nos dar esse dinamismo. Então, vamos fazer a seguinte alteração no segundo argumento da função. Eu vou deletá-lo e chamar a função enum. Essa função avalia se um valor é numérico ou não e retorna verdadeiro caso realmente seja um número e falso quando se trata de um texto ou então se a célula estiver vazia. A ideia é alinhá-la com a função procurar, que, por sua vez, é usada para localizar a posição de um determinado caractere em uma célula. A função procurar exige que informemos o texto que desejamos encontrar e esse texto será digitado na célula H1.
O texto digitado na célula H1 será encontrado na coluna Nome da nossa lista. Vamos fechar os parênteses das funções enum e procurar e pressionar Enter. Agora sim o nosso filtro ficou dinâmico, mas vamos entender o porquê isso aconteceu? Aqui do lado eu vou detalhar a função procurar e em seguida enum. Note, quando eu digito M nessa caixa, a função procurar me retorna um número de acordo com a posição da letra M. M maiúsculo está sempre na primeira posição para esses nomes. Por isso, Maria recebeu o número 1, assim como Marisa, Mariana e todos os outros que começam com a letra M. Já para o João, a função retorna um erro, pois não há a letra M em João. Por isso, também a função enum retorna falso, indicando que isso não se trata de um número. Mas, para Maria, a função retorna verdadeiro, pois 1 é um número. E todas aquelas células que receberem o resultado verdadeiro da função enum serão filtradas e retornadas pela função filtro. Portanto, agora nós temos um filtro dinâmico. Sensacional, não é mesmo? Para finalizar, vamos colocar a cereja do bolo usando a função classificar. A ideia é classificar toda essa lista em ordem alfabética. Basta usar a configuração padrão dessa função para obter esse resultado. E note que eu nem me preocupei em ordenar de A a Z essa lista original, pois a função classificar vai fazer isso por mim aqui. E quando eu acrescentar novos funcionários nessa lista, Maiara, por exemplo, o nosso sisteminha criado vai retornar tudo ordenado. Essas funções são incríveis